início a este painel, eu pedia para o Zé Maria ter algum controle no tempo, para nós não nos arrastarmos muito, e depois para haver algum espaço de debate. E pronto, nós desde já vos agradecemos pela vossa colaboração, pá, e pelo empenho na colaboração connosco. Muito obrigado, está bem? Zé Maria, tens o som desligado. Liga o som, Zé Maria. Ok, já está, ouve-se? Está bom, obrigado. Bom, então vamos dar início ao nosso painel, que é sobre a insegurança alimentar e circuitos alternativos de comercialização. Então, temos como a primeira intervenção a doutora Rosângela Espanhol, que é da Universidade Presidente Prudente. Portanto, nós passamos a palavra e agradecemos que seja cumprido o tempo para podermos dar a possibilidade de comunicação dos outros colegas. Obrigada, José Maria. Gostaria, de mais nada, de agradecer a oportunidade de estar participando do curso de verão novamente. Acho que isso é muito importante. Eu vou apresentar um trabalho que é um tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo, na verdade, desde 2006, sobre a questão da alimentação no Brasil, a questão da segurança alimentar, e como que a segurança alimentar ela tem reflexos sobre a maneira como os diferentes governos eles têm atuado ou não atuado, né, em relação à segurança alimentar. Então, agradeço essa oportunidade. Vou começar a apresentação, tá? Eu fiz alguns slides. Vou começar a colocar aqui, acho que fica mais fácil. Está aparecendo? Sim, tá. Sim? Ok, então tá bom. Então, títulos a insegurança alimentar em tempos pandêmicos e de desmanche institucional do Brasil. Eu sou autora e o outro é o professor Antônio Anivaldo Espanhol. Nós somos professores da Unesp de Presidente Prudente, né, que é a Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. E essa pesquisa também está vinculada ao grupo de estudos dinâmica regional e agropecuária, que é o grupo de pesquisa que nós coordenamos junto ao Departamento de Geografia de Presidente Prudente. Então, a gente falar em termos da segurança alimentar é um tema bastante difícil, né, no momento que nós vivemos no Brasil, em virtude da confluência e sobreposição de diversas crises. Então, a crise sanitária, pelo Covid-19, a crise econômica, política, ambiental e social. Então, todas essas crises, elas têm atingido parcela significativa da população, particularmente aquela parcela mais vulnerável, e tem se manifestado de maneira desigual, tanto em termos regionais como sociais no país. Então, nessa perspectiva, a insegurança alimentar em seus diferentes níveis, né, ela teve um aumento considerável no país, representando um claro retrocesso, sobretudo para as pessoas e famílias mais vulneráveis. Então, esse tema, eu acho que ele é bastante relevante no momento que nós vivemos no país. Os objetivos principais do trabalho foram analisar como a insegurança alimentar no Brasil ela foi ampliada no período recente, sobretudo a partir de 2018, 2019, identificando as diferenças regionais e entre os espaços rurais e urbanos, né, e o porquê desse aumento, dessa ampliação da insegurança alimentar. Em relação aos procedimentos metodológicos, é uma pesquisa analítica com abordagem qual e quantitativa. Nós procedemos à revisão bibliográfica e documental, coleta e sistematização de dados secundários em diferentes fontes. Então, no Brasil, nós temos um conjunto de fontes que elas possibilitam a comparação. Então, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que foi realizada em 2004, 2009, 2013, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a chamada POF, de 2018. Então, a gente consegue comparar que a base é praticamente a mesma e os indicadores são os mesmos. E o primeiro e segundo inquéritos nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia do Brasil, Vigisam, desenvolvidos pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que é a Rede Pensam, que realizou uma pesquisa em 2020 e agora, em 2022, eles fizeram a atualização.
E é interessante porque nessas diferentes pesquisas a gente consegue fazer a comparação, tá? Eu acho que isso é importante também a gente destacar. Quando a gente está falando em segurança alimentar, né, a gente tem que entender que é um conceito que está em construção, né, ao longo do tempo ele foi se modificando, qual o seu significado, as medidas implementadas, enfim. Tá? Até porque quando a gente fala em termos de segurança alimentar, né, a gente tem que sempre considerar os diferentes interesses, as realidades das diferentes sociedades, diferentes momentos que estiveram por trás, né, quando a gente está falando em relação à segurança alimentar. Eu acabei elaborando, inclusive, um quadro que mostra, desde a Primeira Guerra Mundial, como é que se alterou não só o significado, né, do que se entendia por segurança alimentar, né, está muito mais associado naquele momento sobre a questão entendido como um flagelo mundial, né, até mais recentemente, no final dos anos 1990, como a segurança alimentar é vista como um direito humano à alimentação adequada. Então, a gente percebe o quanto que houve mudanças ao longo do tempo. E aí, também interessante a gente chamar a atenção a própria criação da FAO, né, ONU em 1945, que vai começar essas discussões, implementar uma série de eventos à escala internacional para discussão e para compreensão do que tem a ver com a segurança alimentar. Apesar dos avanços que aconteceram nas próprias discussões sobre a segurança alimentar, tanto em nível mundial, ainda existe uma grande distância entre aquilo que os governantes colocam como importante e os reais interesses de cada país, né? São manifestados nos compromissos assumidos nas diferentes conferências mundiais e que muitas vezes ainda estão longe de serem cumpridos. Só para mostrar isso, para demonstrar isso, dados da FAO-CEPAL 2020 demonstraram que em 2019, aproximadamente 8,9% da população mundial estava em situação de subalimentação, ou seja, enfrentava algum grau de insegurança alimentar. Só na América Latina, eram aproximadamente 48 milhões de pessoas que se encontravam em insegurança alimentar, né? Então, só para a gente entender a importância desse tema para a realidade dos diferentes países que compõem a América Latina. No Brasil, a gente já acumulou, pelo menos no período de 2003 até 2014, várias discussões importantes sobre a segurança alimentar no país, sobre as formas de participação da sociedade civil, e esse conceito ele envolve, além dos aspectos nutricionais, as dimensões culturais, sociais, ambientais, relacionadas tanto aos alimentos como à própria alimentação, né? Isso a gente sabe que implica, tem uma série de implicações para as sociedades, né, que envolvem, inclusive, escolhas, não só escolhas individuais, mas coletivas, a própria participação do Estado, a maneira como se dão as relações familiares, o comércio internacional e a própria ação do Estado, né, no sentido de garantir o direito das pessoas à alimentação. Então, acho que são aspectos importantes que a gente precisa discutir quando a gente está falando em segurança e insegurança alimentar. No Brasil, como eu disse, nós tivemos um avanço importante, né, e com a lei de com a definição brasileira de segurança alimentar e nutricional, que vai ser incorporada na Lei Orgânica de Segurança Alimentar, né, a LOSAN de 2015, né, se percebeu que tem que pensar a segurança alimentar considerando não só a questão nutricional, mas a própria disponibilidade e a segurança, né? Além, claro, de políticas de regulação de preços dos alimentos, de combate ao desperdício e aos próprios modelos de produção que são excludentes, que degradam o meio ambiente. Então, envolve uma série de aspectos e dimensões que são importantes para a gente entender o que é segurança alimentar ou a falta da segurança alimentar, né, em relação ao país. Apesar de todos esses avanços, a gente sabe que no Brasil, né, a fome é um problema estrutural, né, já desde os anos 1940, o Josué de Castro, que é que na verdade era um médico, mas que tem uma perspectiva geográfica importante para entender, né, a questão da fome, vista como um problema social, né, muito atrelado à questão do desemprego, a falta de renda, desigualdade social. Ele tem um trabalho clássico, né, que é muito... a gente consegue entender, né, quais as implicações da questão da fome no país, que é um livro clássico na geografia, que é a Geografia da Fome, né, que ele faz uma regionalização do país, considerando
os problemas relacionados à falta do acesso à alimentação. Então, acho que isso é interessante também para a gente entender o quanto que esse problema foi se agravando no Brasil e quais as intervenções que nós tivemos. A gente sabe que o Brasil é um grande exportador, produtor, exportador de alimentos, né? E aí, mesmo assim, a insegurança alimentar continua atingindo parcela expressiva da população brasileira. A gente sabe também que isso aconteceu, entre outros aspectos, pelo fato de que uma parte dos alimentos produzidos no mundo, e particularmente no Brasil, foram convertidos em commodities, então dissociando-os da sua função social, que é alimentar as pessoas, e o próprio sistema agroalimentar global, sob a grande influência das empresas, que controla a produção, a distribuição e a circulação, acabam levando a essa dificuldade do acesso à alimentação, por um lado, e em outros também, a própria questão da má alimentação, né, pelo consumo exagerado de produtos ultraprocessados, né. Então, aqui eu mostro um gráfico, né, o quanto que os principais produtos agrícolas do Brasil, no período entre 90 e 2021, eles evoluíram, então a gente percebe cada vez mais uma diminuição de produtos que fazem parte da cesta básica de alimentos dos brasileiros, como arroz e feijão, né, são essas duas linhas aqui, e o aumento da produção de soja, vertiginosamente para exportação, né? Então, isso tem impacto sobre a inflação, sobre o acesso à alimentação de parcela da população. Na perspectiva do professor Renato Maluf, ele diz que a segurança alimentar deve ser entendida como expressão política do direito básico à alimentação, materializando-se no atendimento pleno da demanda por alimentos. A insegurança alimentar, por sua vez, pode ocorrer por fatores variados, né, destacando no Brasil a fatores socioeconômicos, então, a concentração da renda, o baixo poder aquisitivo dos salários e os elevados níveis de desemprego e de informalidade no trabalho, que, na verdade, se agravaram por conta da pandemia do Covid-19, né? E também pela presença de um governo neoliberal, tá? A partir de 2019, de maneira mais intensa. Aqui tem alguns dados que possibilitam a gente comparar os dados referente à segurança alimentar desde 2004 até 2021, 2022. Tá? Então, a gente observa em 2004, quase 65% da população estava em segurança alimentar, né? Esse número aumentou foi até 2013, aumentando depois, ele tendeu a diminuir, chegando a um pior nível em 2021, 2022, com aproximadamente 41% da população dizendo que tem segurança alimentar, ou seja, 60% da população está em insegurança alimentar. E isso, claro, a gente vai perceber que o pior nível, que é a insegurança alimentar grave, que a gente pode colocar como equivalente à fome, ela passou de 9,5% da população em 2004 para aproximadamente 15,5% em 2021, 2022. Então, a gente percebe que houve um aumento do número de famílias que estão em segurança alimentar, mas que também passam fome. Tá? Então, acho que eu queria chamar a atenção para isso. Isso nos coloca muito preocupados pelo fato de que o Brasil teve, durante o período entre 2003 e 2014, um conjunto grande de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar, fóruns de participação da sociedade civil e vários programas com esse intuito, e que, infelizmente, a partir de 2016, 2017, a crise, e 2019, com a ascensão ao governo de direita, essas condições só tenderam a piorar, voltando a índices parecidos com o que nós tínhamos em 2024, que é um retrocesso. Então, é mais ou menos isso. Os dados da PNAD 2003 mostraram, né, que o Brasil teve o menor índice de insegurança alimentar em 2003, foi aproximadamente 3,2%, e em 2014 o país saiu do mapa da fome da FAO. Né? Isso foi o resultado de um amplo conjunto de políticas públicas federais, tanto setoriais como macroeconômicas, e também vinculadas à segurança alimentar, como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, voltado para os estudantes, e também o próprio programa Bolsa Família, né, enfim, que tinha garantia uma renda mínima à população.
todos esses programas, eles foram implementados entre 2003 e 2014. A partir de 2015 e 2016, especificamente com o impeachment da presidenta Dilma, nós tivemos um retrocesso, né, em relação à perda de recursos e depois a própria mudança desses programas na escala do Brasil, tá? Então, nos últimos 3 anos, além da eleição de um governo de direita, né, que assumiu o poder em 2019, a própria pandemia da SARS-CoV-2 intensificou vários desses problemas pelo aumento, né, das taxas de desemprego, de subemprego. Isso afetou parcela significativa da população e a insegurança alimentar só se ampliou a partir de março de 2020. É importante destacar que, embora a pandemia tenha agravado a situação, né, a pobreza e a fome são aspectos estruturais da sociedade brasileira, tá? Tem um conjunto de figuras aqui que mostram também, a gente consegue perceber a própria evolução da fome, né? A gente percebe em 2004 que, sobretudo nessa área mais vermelha, nós tínhamos mais de 10% da população em situação de fome, né? A partir das políticas sociais, macroeconômicas que nós tivemos no país a partir de 2003, 2004, nós vamos ter uma redução, né? Pelo menos até 2013, os indicadores apresentavam melhora significativa. Entretanto, a partir de 2018, como eu comentei, nós temos novamente o retorno, né, da insegurança alimentar, sobretudo grave, em relação a 2 regiões em particular. Primeiro a região norte, depois região norte e região nordeste do país, que são aquelas onde os índices de insegurança alimentar são os piores em termos do Brasil. É interessante a gente pensar, então, que em 2018 eram 10,3 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, né? Em 2020, esse número aumentou para 19,1 milhões de brasileiros, né? E em 2022, com a atualização dos dados da pesquisa da Rede Pensa, esse número chegou a 33 milhões de pessoas. Então, só para a gente ter uma noção do número de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, que não tem certeza se vão conseguir fazer pelo menos uma alimentação durante o dia. De acordo com os resultados dessa pesquisa, né, a gente tem que aproximadamente 55% da população tem algum grau de insegurança alimentar, né, e como eu comentei com vocês, isso aumentou no último ano, tá, para algo em torno, em termos de insegurança alimentar grave, subiu de 9% para 15,5%. Então, um número alto, né, dadas as condições do país. Aqui tem alguns gráficos que mostram a distribuição, em termos de porcentagem da segurança alimentar e dos níveis de insegurança alimentar no país, em termos do Brasil, então, a média do Brasil, né, e aqui em relação às áreas urbanas e rurais. Então, a gente percebe que o Brasil, a média de aproximadamente 41% da segurança alimentar, então 60% da população, na média, tem insegurança alimentar nos diferentes níveis. Se a gente olha para os espaços urbanos, né, a gente percebe que aproximadamente 42% da população tem segurança alimentar e o restante insegurança. E isso é pior ainda para as áreas rurais, né? Ou seja, por conta da concentração fundiária, por conta da dificuldade do acesso ao crédito, a diminuição das políticas que instituíram os mercados institucionais, sobretudo para os agricultores familiares, a gente tem um aumento da insegurança alimentar, sobretudo nas áreas rurais. Tá? Então, acho que é interessante a gente pensar também a maneira como isso tem se refletido sobre a realidade do país, sobretudo nas áreas rurais, considerando que o país é um grande exportador de commodities. Aqui tem alguns dados também, né, que mostram isso na escala das regiões brasileiras. Vou mostrar um gráfico que eu acho que fica mais fácil. Isso aqui em dezembro de 2020. Então, a gente percebe que a segurança alimentar era menor na região norte e na região nordeste do país, né? E a segurança alimentar era muito mais efetiva na região sudeste e sul e na região centro-oeste, tá? Então, os problemas estão muito localizados na região norte e nordeste, embora a gente saiba que a região sudeste e sul também tenham indicadores referentes à insegurança alimentar. Aqui são dados mais recentes, abril de 2022, que também reforçam isso, né?
enfim, quanto as regiões norte e nordeste apresentam uma tendência de apresentar uma tendência de aumento da insegurança alimentar e, sobretudo, da insegurança alimentar grave. Tá? Então, acho que é interessante a gente olhar com esses dados também para a gente tentar entender um pouco dessa situação, né, que está ocorrendo no país. É interessante a gente pensar que os frágeis indícios de recuperação da atividade econômica manifestam, sobretudo, sobre um relativo aumento do PIB, não foram acompanhados da melhoria dos rendimentos da população, né, e, sobretudo, do emprego, sobretudo emprego formal. E tais fatores levaram ao aumento das desigualdades sociais no país, que, somada à elevada inflação, em particular nos preços dos alimentos, impactou com mais intensidade no poder de compra das famílias mais vulneráveis, né? Uma vez que quanto menor a renda familiar, a renda monetária familiar, maior é a proporção destinada à alimentação. Né? Então, nesse cenário de desmonte das políticas públicas, direto ou indiretamente voltadas à promoção da segurança alimentar e nutricional do país, a gente tem que destacar que em 2021 houve a extinção do programa de aquisição de alimentos, né, que era um programa importante no país, e do programa Bolsa Família, que foram substituídos pelo programa Alimenta Brasil e Auxílio Brasil, respectivamente, passaram a ter esses nomes, que são reconhecidos pelos principais autores como muito frágeis, tanto em termos de suas concepções, como em objetivos e além da sua abrangência nacional. Ou seja, a gente não consegue nem ter acesso aos dados sobre esses programas para a gente saber efetivamente a quem ele está beneficiando. A gente não consegue ter acesso às informações, que esse tem sido um problema no Brasil no período mais recente, ou seja, a dificuldade de acesso em termos das informações. Estima-se que apenas metade dos 100 milhões de pessoas antes atendidas pelo programa Bolsa Família e pelo auxílio emergencial permaneceu com acesso ao Auxílio Brasil. Ademais, nós tivemos problemas durante a pandemia em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é aquele que fornece alimentação para os estudantes, porque a maior parte das escolas ficaram fechadas, então as crianças também tiveram dificuldade para ter acesso à alimentação. Bom, terminando já, eu acho que é interessante a gente pensar que ainda que a pandemia da Covid-19 tenha agravado o problema da insegurança alimentar no país, em virtude das medidas de distanciamento, né, físico que foram tomadas, então, fechamento do comércio, das escolas, das universidades, da prestação de serviços de uma forma geral, as diferentes crises que afetaram o país nos últimos anos, sobretudo a partir de 2015 e 2016, associadas ao desmantelamento das políticas públicas de segurança alimentar pelo atual governo federal, sobretudo aquelas que visavam melhorar o acesso da população em situação de vulnerabilidade social, como o PA e o PNAE, agravaram a situação de insegurança alimentar e a fome no país. Embora campanhas de arrecadação tenham acontecido durante a pandemia e continuem ainda acontecendo, né, com várias formas da sociedade civil participar, elas são insuficientes e são emergenciais, tá? Então, o papel do Estado, por meio das políticas públicas e, sobretudo, da geração de emprego, de renda, dentro de um processo de desenvolvimento econômico inclusivo, que distribua melhor a renda, seria o fundamental nesse período, justamente para a gente diminuir, né, os níveis de insegurança alimentar grave no país, que atingiu algo próximo ao que nós tivemos em 2004. O Brasil já demonstrou que tem experiência na implementação de políticas de segurança alimentar, como foi o caso do PA e do PNAE, mas é necessário não apenas que elas sejam retomadas, já que elas foram substituídas e a substituição não atingiu a maior parte da população que dela necessitava, mas foram aprofundadas, sobretudo que elas tenham continuidade, constituindo-se não apenas em políticas de governo, de um governo, mas de Estado. Pois, como afirmava o grande sociólogo Betinho, né, da ONG da Ação da Cidadania, quem tem fome tem pressa. Aqui são algumas das referências que eu utilizei para a organização dos slides do trabalho e agradeço a atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rosângela Espanhol. Essa comunicação é da autoria de Rosângela Espanhol e também do António Espanhol,
Agora passamos a palavra é a Carlota, certo? a próxima conferência. Boa noite. Agora vamos ouvir a professora Carlota Raimundo Manjate, da Universidade Pedagógica de Maputo. Boa noite, consegue me Carlota, ouvir? consegue? Boa noite, consegue me ouvir? Sim, eu tenho problema da internet. Carlota Raimundo Manjate tem problema da internet, é que onde estou. Enviei o trabalho para o Hugo, o coordenador, para o professor Zé. Consegue me ouvir, professor Zé? Eu consigo ouvir, sim. Agora a sua imagem desapareceu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Já se consegue ouvir. Portanto, a professora Carlota vai falar de análise de segurança alimentar, questões urbanas, no município de Matola. Portanto, é da Universidade Federal e Pedagógica de Maputo. Tenha bondade. Pode começar a sua comunicação. A professora Carlota deve ter ido abaixo pela internet. Se calhar passávamos ao próximo. Entretanto, se ela entrasse, esperava um bocadinho. Sí, boa tarde desde Guarda. Soy Isabel Martín, profesor Semedo. Encantada de verlo por la pantalla. Si tenemos algún problema, se puede pasar para la siguiente comunicación. Veo que está Nivaldo y Rosángela. Un placer veros en la pantalla. Boa tarde aquí en Guarda. Si le parece bien, profesor Semedo, y si está Lara de Araujo, se puede pasar. ¿Está Lara? Le pasamos para a professora Lara. Sí, pues yo creo que el profesor Semedo le tiene libertad para dar paso a la siguiente y trocar el orden. Está bem? Então passamos para o projeto agroecológico Quintal e Escolas Chico Mendes, ação coletiva e utopia concreta no espaço urbano. A professora Lara Araújo Luzente, da Pontífica Universidade Católica Brasileira. Professora Lara, tenha bondade. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lara, sou atualmente mestranda do programa de pós-graduação da PUC-Rio e sou orientanda do professor José Busarchiello. E hoje eu vou apresentar o meu projeto, né, de mestrado, a pesquisa que eu venho desenvolvendo. E eu queria saber se eu posso fazer a apresentação, se eu posso compartilhar a minha tela. Sim, sim. Vocês conseguem ver
Abriu aí? Sim, Já já se abriu. consegue ver, né? É, Pode começar a sua apresentação. então, vou apresentar aqui. O nome do projeto, do artigo que eu coloquei no evento, é o Projeto Agroecológico Quintal Escola Chico Mendes, ação coletiva e utopia concreta no espaço. Oi? Oi? Professora Carlota, pode deixar a professora Lara continuar a comunicação, faz logo em seguida. Então, a minha introdução, ela traz, né, a forma como eu comecei... Sim, professor, boa noite. Tem problemas da internet? Tenho problemas da internet. Sim, professora Carlota, deixa a Lara avançar. Nós vamos fazer logo em seguida. A seguir a Lara. Está certo? Continua. Ok. Como eu estava falando, né, o meu projeto, ele traz esse horizonte da horta urbana como uma possibilidade de uma utopia concreta no urbano, né, da maneira que eu compreendo que a horta urbana, da qual eu estou analisando, que fica na favela do Chapadão, que é uma área periférica, né, do Rio de Janeiro, uma periferia urbana, se localiza no bairro da Pavuna. Então, a gente tem o desenvolvimento atualmente de um projeto que é uma horta urbana e que surgiu, né, num contexto de pandemia da Covid-19 e dentro desse momento o projeto ele tinha já existia esse movimento social que eu faço parte também, que é o coletivo COE. COE é a forma como os cariocas se cumprimentam, mas também é uma abreviação para conscientizar, organizar e educar. E aí o coletivo COE ele já tem uma atuação de 15 anos dentro da favela do Chapadão, só que como um espaço físico de uma biblioteca comunitária. E a partir, né, da pandemia da Covid-19, muitos moradores das favelas do Brasil, do mundo, né, foram atingidos de uma maneira muito mais severa, né? Então, o ponto de apoio do coletivo COE, a biblioteca, sempre foi um espaço em que as pessoas recebiam cesta básica. Durante a pandemia, a gente chegou a distribuir 52 toneladas de cestas básicas, né? Sempre foi um ponto de referência para distribuição alimentar durante a pandemia. Porém, a gente viu que a distribuição de cesta básica seria algo momentâneo, né? Não seria algo que solucionaria o problema relativo à insegurança alimentar a longo prazo. E aí, em 2020, nós compramos um terreno que é a parte de trás da biblioteca, né? Que é anexo à biblioteca, e começamos a construir um projeto de uma horta agroecológica, que colocamos o nome como Quintal Chico Mendes, até porque tem essa questão de ser o quintal da biblioteca, né? E o Chico Mendes também, os ambientais, então tem muito a ver com a nossa proposta. E aí, a partir desse momento, de 2020, a gente começa a desenvolver um projeto agroecológico, como também uma ferramenta para a gente construir a nossa própria soberania alimentar nesse espaço, e que a gente percebe que é muito importante, né, ter essa autonomia de saber plantar o seu próprio alimento, de saber de onde o alimento vem, sobre o que a gente consome, né, principalmente durante esse momento em que a gente vê o número, né, de pessoas famintas aumentando no Brasil. O Brasil retornando para o mapa da fome. Então, eu uso como método a participação ativa, né, a pesquisação
Eu me considero uma pesquisadora e também militante, né? Porque ao mesmo tempo em que eu faço a pesquisa, eu também estou inserida nesse movimento social, então eu tenho essa visão de insider, né? De ser pertencente também ao cotidiano e conseguir ver as práticas, como que elas acontecem, e entender as demandas. E aí, por isso eu coloquei aqui, como acrescentou o Bartol, né, da Professora Lara, peço desculpa, nós não estamos a ver a passar os diapositivos. Pode parar o compartilhamento da tela e voltar a meter, se faz favor? Oi? Travou? Agora já está. Experimente lá passar um diapositivo, se fizer o favor. Agora já Aqui? está a dar. Já está a dar. Pode continuar. E peço desculpa. Tá, tudo bem. Então, os meus objetivos gerais e específicos, botei como objetivo geral de mencionar a organização espacial do coletivo, como sendo um movimento social de extrema importância para a construção da identidade favelada dissociada da visão de senso comum, até porque o projeto também se torna importante na medida em que eu tento trazer que existe uma dupla visão sobre o que seria a favela do Chapadão. Por um lado, tem uma visão da mídia que traz, né, todo um senso comum impregnado de preconceito de quem são os moradores da favela, né, que associam sempre a violência, a guerra, ao conflito, mas quando, na verdade, também tem outras propostas que trazem outro sentido espacial e outra proposta de identidade também para essas pessoas que estão aqui dentro. Os objetivos gerais e específicos eu coloquei como compreender o projeto agroecológico que está alimentar associado à prática do movimento social, analisar a atuação do coletivo COE no desenvolvimento de sua proposta de combate à insegurança alimentar e demonstrar na prática a educação como ato emancipador para o morador da favela, por meio do projeto agroecológico Quintal Escola Chico Mendes. Então, a partir disso, eu quis mostrar que também a horta urbana, além de ter essa proposta da construção da soberania alimentar, da produção de alimentos, tem também uma questão do fazer com, né? Da coletividade, do compartilhar ideias, do compartilhar propostas, de entender as pessoas que estão próximas ao seu bairro, de entender também a própria questão ancestral relacionada à identidade desses sujeitos que muitas vezes sofrem com um processo de apagamento identitário, né? E também passam por um processo de perda de identidade através da disseminação de notícias associadas ao senso comum. Então, a construção da soberania alimentar aqui no Chapadão, além de ter a proposta da nossa autonomia, tem também um outro lado que não passa também só pela produção de alimentos, passa por uma vida cotidiana mais saudável, por pensar o que a gente come, por discutir questões relacionadas ao meio ambiente, por pensar, né, em novos horizontes para os nossos dias. Então, a horta urbana tem esse horizonte de transformação e acaba sendo também associada a uma utopia, né, algo que a gente pensa que é quase inatingível dentro de um contexto de uma das favelas mais violentas do estado do Rio, e aí a gente vê que tem, né, uma coisa concreta acontecendo de fato e que tem um horizonte transformador. Eu queria, não sei se é possível, passar um vídeo, porque o nosso projeto ele foi financiado pela Fiocruz, um edital que tinha como proposta medidas emergenciais no período da pandemia, né, que tivessem como fundamento o combate à fome dentro de territórios de favela. E aí a Fiocruz fez uma pequena reportagem, né, demonstrando as particularidades do nosso projeto, e tá na internet esse vídeo e eu queria compartilhar com vocês, se fosse possível. Posso passar o vídeo? Sim, vontade.
É pequeno, não é? Sim, sim, pode. Tenha vontade, faz favor. Então, vou dar o play. Então. Vocês conseguem ouvir? Não, tem que parar o Mas não se compartilhamento. vê. Tem que parar o compartilhamento da tela e voltar a meter. Oi? Tem que parar o compartilhamento da tela, Ah, tá, interromper entendi. e voltar a meter depois. E quando for a compartilhar, tem lá uma opção para ativar o som para nós. Ok. Agora foi? O coletivo é um Sim, sim. transformação. O coletivo é um espaço de transformação, né? Ou seja, desde o início, nossas perspectivas de vida e mundo foram transformadas a partir dessa coletividade. O coletivo ele surgiu em 2006, né, aí em Costa Barros. Ele nasceu de um grupo de amigos, né? Eu tinha já uma coleção de livros em casa e um amigo sugeriu que a gente fizesse uma sala de leitura. O nome dele é Bruno, né? Apelido Minhoca. E a gente, daquele primeiro momento... Lara, acho que não podemos ver todo o vídeo porque vai comprometer outras comunicações. O vídeo é muito comprido. Ter 20 minutos é muito. Não, ele só tem 10 minutos, na verdade, mas é porque tem outro projeto também, mas se comprometer, eu tiro, tudo bem. Sim. É possível comprometer, é muito tempo. Não, é porque o vídeo em si, ele não tem 22 minutos, ele tem 10, mas se for comprometer, tudo bem, então. Vou compartilhar aqui. Ok. Então, o projeto, né, tem como esse fundamento entender o espaço a partir de outras perspectivas. O vídeo, ele traz mais ou menos, depois eu posso compartilhar o link aqui no chat para que vocês continuem assistindo, mas é um vídeo que ele surge a partir, né, do edital que a gente foi beneficiado pela Fiocruz, e eles fizeram uma entrevista com a gente e aí demonstra mais ou menos o passo a passo da construção do projeto, da construção do próprio sentido ali da horta urbana. Hoje, né, temos um projeto funcionando no Quintal Escola, com cerca de 28 alunos, isso traz também como informação lá no vídeo. Inclusive, tem algumas entrevistas desses alunos que eles relatam, né, o que modificou na percepção deles em relação à própria constituição de uma dieta mais saudável, né, de uma alimentação mais saudável, da importância que eles viram, né, de fazer o seu próprio alimento, de produzir o seu próprio alimento, de estar engajado, né, na construção de um projeto. Hoje nós contamos com 28 jovens, na faixa etária de 12 até 21 anos, e o nosso projeto ele funciona muito nesse sentido, né, da gente estar atento às demandas que são necessárias a partir da nossa experiência do cotidiano, e a partir disso a gente vai construindo as demandas. Então, eu uso muito
o Porto Gonçalves, Carlos Walter, assim como o professor José Buzaquiello na Fundamentação Teórica, o Timo Bartol, Marcelo Lopes de Souza, o Lefebvre, né? E eu sempre acredito que a gente precisa, né, ter como horizonte o direito à cidade, a construção de uma verdadeira democracia, e eu acredito também que o direito à cidade é o direito à produção do espaço. Então, eu acho que, de certa maneira, dentro desse espaço da favela, dentro dessa horta, que por mais que seja um espaço pequeno, porque a gente está falando de uma questão também que leva em consideração a escala, né? Então, eu acredito que ali a gente está tendo uma nova lógica de produção de espaço a partir de uma nova racionalidade, né? Que é aquela do fazer com, de estar juntos e construir coletivamente um outro espaço. Então, eu penso que, para além, né, dos debates que a gente tem de construção de soberania, de combate à insegurança alimentar, tem também um resgate identitário, porque durante as pesquisas eu percebi que há um passado relacionado ao rural dentro da própria favela do Chapadão. Se a gente for olhar o nome de alguns morros, mais especificamente, tem o Morro da Fazendinha, o Morro do Sítio, Final Feliz, Chico Mendes, Horta, Vacaria. Então, quer dizer, tem um passado que foi apagado, né, uma ancestralidade que lidava com a terra, né, dentro desse espaço. E aí também é uma forma de recuperar a própria identidade. Então, eu acho que o espaço da horta, né, é um dos espaços mais potentes dentro do urbano hoje. Vários trabalhos têm sido desenvolvidos demonstrando, né, a importância de fazer com dentro das hortas urbanas e mostrando novas formas de pensamento sendo feitas, né, novas formas de contato físico humano nesses tempos das mídias, da era das redes sociais, da internet cada vez mais infiltrada. Então, acho que é também um espaço para a gente ter o contato físico com a terra e com os sujeitos envolvidos no processo, né? Então, eu acho que tem uma questão muito importante dentro de toda essa conjuntura da construção das hortas, para além também do debate da segurança alimentar, que é fundamental. Então, aqui são algumas das minhas referências bibliográficas que eu utilizo no trabalho. E esse é mais um artigo, não é a pesquisa completa, mas tentei fazer um resumo, né, sobre o que está sendo desenvolvido. Eu acho que a principal proposta que eu tinha aqui hoje era mostrar esse projeto para sair também um pouco dessa questão local, né? A gente começa a falar disso em Portugal, então eu acho bem importante. É uma forma também de mostrar que existem essas hortas urbanas e da onde que elas estão saindo, né? Principalmente dentro do contexto urbano nacional. Eu vejo que as hortas urbanas elas se localizam principalmente nas áreas periféricas, né? Então, as periferias urbanas elas são extremamente potentes nesse debate de resgate identitário, de construção de soberania alimentar. Enfim, eu acho que é isso. Obrigado. Muito obrigado, Lara. E perguntava se a professora Carlota já está disponível, já solução técnica ou ainda há dificuldades? Professora Carlota, consegue? Boa noite. Boa noite. Se calhar é melhor passar ao próximo. Consegue Aquela fazer a sua comunicação? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Sim. Consegue me ouvir? Eu consigo ouvir, sim. Consegue me ouvir, professora? Consigo, estou a ouvir, sim. A professora Carlota, portanto, da Universidade Pedagógica de Maputo, vai falar sobre a segurança alimentar e questão urbana no município de Matola.
Ela foi abaixo outra vez. Foi abaixo outra vvez? Então é melhor continuarmos. Agora solicitava que avançássemos para o próximo. O professor António Espanhol consegue avançar? Sim, sim. Exato, é verdade. Professor Espanhol da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp. Vamos falar sobre agricultura urbana e periurbana e circuitos de comercialização de alimentos no Presidente Prudente. Faça favor. Tudo bem, bom dia. Conseguem ver aí Que já estamos a ver, sim. Tempo aqui só um pouquinho. Ok. Bem, eu queria inicialmente agradecer aos organizadores desse curso de verão, 22º, e ao professor Semedo aí pela coordenação. Bem, eu vou apresentar um trabalho, que é Agricultura Urbana e Periurbana e os Circuitos Curtos de Comercialização de Alimentos de Presidente Prudente, São Paulo. É uma pesquisa em andamento. O objetivo é analisar a inserção da agricultura e periurbana nos circuitos curtos de comercialização de alimentos de Presidente Prudente, São Paulo. Procedimentos metodológicos, pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas com os seguintes agentes: técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 3 agricultores urbanos e periurbanos que comercializam a produção, mas essa pesquisa de campo foi realizada antes da pandemia, em 2019, então será necessário atualizar, né, para a pesquisa final, essa pesquisa de campo, especialmente para captar os impactos da pandemia, especialmente no que concerne aos canais de comercialização, que mudaram muito, né, com o fechamento dos estabelecimentos e a grande expansão das vendas por aplicativos. E também será necessário realizar entrevistas com outros agentes aí que participam desses circuitos curtos de comercialização, sobretudo feirantes, proprietários de sacolões, bancas em vias públicas, lojas de produtos orgânicos. Enfim, Presidente Prudente é um centro regional com cerca de 220 mil habitantes, no oeste do estado de São Paulo. Aqui é o mapa, então, com a localização dos 13 produtores urbanos e periurbanos, né, pesquisados na cidade de Presidente Prudente. Os resultados parciais. A agricultura urbana e periurbana ela é bastante importante em Presidente Prudente. A produção se destina tanto ao autoconsumo quanto à venda. A produção do autoconsumo normalmente é realizada em pequenos terrenos, em quintais de residências, mas excluindo os quintais de residências, são 834 terrenos mapeados, então, que cultivam sobretudo produtos hortícolas. Presidente Prudente, essa parte que está aqui em rosa, né, que são os terrenos não edificados. Então, exemplo, na maioria das cidades brasileiras, Presidente Prudente tem uma malha urbana bastante dispersa, com muitos vazios, especialmente nas áreas periurbanas. E essa dispersão se deve, em grande parte, à intensa especulação fundiária, que não ocorre só em Presidente Prudente, mas nas cidades brasileiras. E alguns desses terrenos não edificados são cultivados alimentos, principalmente as folhosas, mas também alguns legumes e raízes. Ela é importante em Prudente, o fenômeno da agricultura urbana e periurbana, mas ela não é apoiada nem regulamentada pelo poder público. Inclusive, o plano diretor, que foi revisto no ano de 2018, não faz qualquer menção, então, à agricultura urbana e periurbana. No Brasil, não há uma definição para circuitos de comercialização. Não há uma definição oficial. No entendimento, então, dessa pesquisa, nós vamos entender como circuitos curtos a venda direta de alimentos, que é realizada por produtores a consumidores, a venda aos mercados institucionais de alimentos, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e, no caso do Estado de São Paulo, tem um Programa Paulista. Professor António, Oi? Peço desculpa, pode sair do modo de apresentação, que é que aqui não estamos a ver, e apresentar assim por diapositiva a diapositiva. Ok, já está. Consegue ver agora? Sim, sim. Obrigado, pode continuar. Então, para efeito da pesquisa, os circuitos curtos, então, a venda direta, a venda pelos mercados institucionais,
E também se entende, usando então o modelo, né, a definição que se utiliza na França, que é de admitir um único intermediário entre o produtor e o consumidor para o enquadramento, então, como circuito curto. Os circuitos curtos, então, eles propiciam a maior proximidade física, né, entre produtores e consumidores. Normalmente, há uma relação horizontal, mas participativa, relação de confiança e credibilidade entre produtor e consumidor, e uma maior autonomia dos agricultores. No caso de Presidente Prudente, os circuitos curtos mapeados têm uma feira livre bastante grande que ocorre numa avenida importante da cidade, aos sábados à tarde e noite e aos domingos de manhã, e além dessa feira principal, ocorre 27 outras feiras no decorrer da semana, em diferentes bairros da cidade. E tem uma feira, que chama Feira da Lua, que ocorre à noite, em 2 dias por semana, que é exclusiva para produtores rurais, tanto produtores familiares, agricultores familiares, tanto que produzem em zonas rurais quanto em áreas urbanas. E essas feiras, depois de muito se movimentar pela cidade, se descobriu que elas funcionam melhor quando estão próximas de condomínios fechados, condomínios residenciais de classe média alta, condomínios fechados. Aqui a distribuição das feiras livres em Presidente Prudente, não vai dar tempo de detalhar, mas dos diferentes dias da semana, então, em diferentes bairros que estão presentes as feiras. Também, como circuitos curtos em Presidente Prudente, temos 2 lojas que vendem produtos orgânicos, que são de produtores, uma é Sinal Verde, a outra, que é uma loja que se chama Vida Orgânica, ambos são produtores. Tem pontos de vendas instalados nas áreas de cultivo, exemplo dessa daqui, no bairro Ana Jacinta. Tem vendas a domicílio, utilizando carriolas, utilizando carrinhos com animais. Tem pequenos mercados de bairros, tem bancas de rua. E o que tem crescido muito, embora essa pesquisa não tenha conseguido mapear, mas pelo que nós temos observado, são as vendas, então, por aplicativos, sobretudo o WhatsApp, mas também utilizam-se outros. Então, as formas de comercialização dos 13 produtores pesquisados, então, eles utilizam mais de um canal, por isso, então, 31. São as feiras livres, pontos de venda no próprio local de produção, mercados de bairro, supermercado e hipermercado, alguns também conseguem vender, bancas de rua, em domicílio. Na época já se vendia por aplicativo, e a gente está fazendo a hipótese de que isso aumentou muito aí depois da pandemia e permaneceu, né? Durante a pandemia e depois da pandemia. As formas de acesso à terra desses 13 produtores pesquisados predominam, então, a forma de terrenos próprios. As áreas de cultivo, elas normalmente são inferiores a 1.000 metros quadrados. Utilizam, sim, fertilizantes sintéticos, a maioria utiliza, então, é a agricultura convencional. Só 2 orgânicos, e tem um produtor hidropônico na cidade de Presidente Prudente, que ele produz 30 mil pés de alface mês, além de outras folhosas. As considerações finais, né? Embora seja ignorada pelas políticas públicas, a agricultura urbana e periurbana ela é expressiva em Presidente Prudente, e ela é importante para o abastecimento alimentar. Ela é importante para o abastecimento, especialmente para folhosas e legumes. É claro que os grandes mercados, né, o sistema agroalimentar, tem o CEAGESP em Presidente Prudente, que comercializa grandes volumes, mas nos circuitos curtos, a agricultura urbana e periurbana ela é bastante importante, então, a sua participação. E ela propicia, né, esses circuitos curtos têm propiciado aos agricultores urbanos e periurbanos a obtenção de renda, e também tem havido uma maior conscientização dos consumidores em relação aos benefícios sociais, econômicos, ambientais e nutricionais decorrentes do consumo de alimentos frescos produzidos localmente. Os circuitos curtos de comercialização de alimentos eles têm ganhado relevância também em decorrência da capacidade de ressocializar, de reespacializar os alimentos, valorizando a produção local, de reconectar consumidores e produtores, e de permitir que os consumidores conheçam os locais de produção e os sistemas de produção que são utilizados, então, no cultivo dos alimentos que eles consomem. Aqui, então, algumas referências que vêm sendo utilizadas para o desenvolvimento
da pesquisa. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado, então, mais uma vez, ao professor Semedo, ao professor Rui Jacinto, Maribel, enfim, o pessoal aí que dá o sangue aí para organizar o curso de verão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Nivaldo. Vamos tentar novamente a professora Carlota. Consegue? Bom dia. Consegue me ouvir? Eu estou a ouvir, sim. Pode começar. Sim. O tema da apresentação é segurança alimentar no município da Matola e questões urbanas. A insegurança alimentar ocorre quando o acesso ou a capacidade de adquirir alimentos é limitado. Segundo o relatório de segurança alimentar, estimou que na África subsaariana a insegurança alimentar grave aumentou e atingiu 199 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o mesmo relatório, em Moçambique, quase para a insegurança alimentar, na população estão a enfrentar. O município da Matola teve um crescimento de expandiu as suas cidades. Este processo de urbanização acelerado foi intensificado pelo êxodo rural, que este êxodo rural culminou com o crescimento de assentamentos informais superlotados. Os agregados familiares, áreas informais, tendem a ter acesso reduzido a infraestruturas sociais e físicas. A fase desse acesso a infraestruturas sociais e físicas aumenta a probabilidade de um agregado ter insegurança alimentar. Isto significa que o acesso inconsistente a infraestruturas predispõe uma família a entrar em insegurança alimentar. Este crescimento demográfico da população em expansão da cidade, esta rápida urbanização, é acompanhado pela alteração, pela transição nutricional. Ao lado desta rápida urbanização, as dietas nesta região e em todo o mundo em desenvolvimento têm favorecido aumento de consumo de açúcar e gorduras saturadas. A rápida Bem, parece que não temos condições para continuar, que aqui também já estamos com muito atraso. Professor Carlota, acho que estamos com atraso e há bastante dificuldade técnica em continuar. Fica para uma próxima. E mudanças na dieta no mundo, em silenciosa, supernutrição e a transição nutricional em Ela foi abaixo, o professor José. Se calhar é melhor terminar o painel, que aqui estamos com muito atraso mesmo. Professor, consegue me ouvir? Então, com muita dificuldade e acho que nós estamos a ficar sem tempo. Vamos só pressionar para terminar esse painel. Como é que a falta de infraestrutura alimentar? Temos aqui, esta tela apresenta a falta de água, que é o problema da insegurança alimentar que ocorre aqui em Maputo. Então, temos aqui processados produtos que estão fora do prazo. É neste contexto que se definiu a pergunta da pesquisa, que a expansão urbana está a provocar em relação à segurança alimentar. Com base nisto, temos
com o objetivo geral. O objetivo de pesquisa é compreender de que forma a expansão urbana produz, em segundo, recolha de dados com base nos relatórios dos inquéritos, dos relatórios e dos estudos feitos. A insegurança alimentar no município da Matola aumentou o crescimento em termos demográficos, expandiu a sua área urbana. Esse crescimento da população provoca maior pressão sobre os alimentos. Considerações. Na cidade da Matola, a população continua vivendo em áreas urbanas que carecem de infraestruturas sociais e físicas para atender às suas necessidades. Sua dieta, alimentação é facilitada pela disseminação de supermercados globalizados em cidades do mundo em desenvolvimento. E aqui tem a parte da bibliografia. Obrigado, professor. É tudo. Então, muito obrigado, professora Carlota. Foi uma pena não podemos ver com mais detalhe. São problemas do mundo da internet. Então, fico para a próxima. Peço o seu e-mail, peço o seu e-mail para amanhã poder lhe enviar. Amanhã poder lhe enviar a minha apresentação. Mas apresentei ao professor Hugo. Enviei ao professor Hugo. Pode mandar para o professor Missa Jacinto, ele distribui. Agora não tenho como mandar, tenho problemas da internet aqui onde estou. Eu posso mandar. Manda para o professor Missa Jacinto, ele distribui. Bom, então nós assim terminamos este painel. Agradecemos a presença de todos, da professora Rosângela, da professora Carlota, da Lara Araújo e do professor António Nivaldo. Agradecer a vossa participação e temos de devolver a palavra aos coordenadores da conferência.